ao ponto que o mestre da lei em Israel faz uma pergunta reveladora. Como pode ser isto? Com essa pergunta, Nicodemos deixa claro que todo o seu conhecimento não era capaz de compreender ou de lançar alguma luz a respeito do assunto proposto. Aí Jesus sutilmente o leva a perceber o real motivo da sua capacidade em entender sobre o reino de Deus. Nós falamos do que conhecemos e lhes testemunhamos o que vimos, mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Ou seja, o problema de Nicodemos não era a falta de conhecimento sobre as profecias antigas de Israel ou do ensino dos profetas, uma vez que ele também era rabino. O real empecilho em compreender o reino de Deus era por não crer no testemunho de Jesus a respeito das coisas palpáveis, comprovadas visivelmente. E é por isso que esse relato é tão valioso para nós hoje. Inúmeras pessoas afirmam saber o que é o reino de Deus, assim como as incontáveis variações de igrejas cristãs apregoam aos quatro cantos e afirmam sem sombra de dúvida teorias e credos definidos em concílios antigos. E assim como o doutor Nicodemos, elas possuem formação suficiente para se colocarem nos mais altos cargos acadêmicos. No entanto, não creem nas coisas terrenas que seus próprios olhos conseguem perceber. Sim, isso mesmo. É difícil aceitar que, mesmo olhando para os próprios acontecimentos históricos, as pessoas não consigam julgar corretamente a respeito da sua fé e de seus posicionamentos teológicos. Parece que estão, de alguma maneira, encantadas, ao ponto de não perceberem o engano em que vivem. Sei que parece dura essa minha análise, mas a faço com o coração contrito e cheio de amor por meus irmãos que porventura se encontram nessa situação. E assim como Jesus, minha intenção é provocar o pensamento do ouvinte, levando-o a uma reflexão profunda. Veja como são ensinadas as interpretações sobre o reino de Deus por algumas autoridades religiosas. Todo o seu conceito está pré-definido por concílios que se iniciaram aproximadamente 300 anos após a pregação de Jesus sobre as boas novas do reino de Deus. Concílios esses, muitas vezes formados por ex-pagãos, professores de filosofia grega. Aqui pode estar a raiz do problema em que se encontra a nossa geração. Estamos tão permeados de conceitos gregos que, ao ouvirmos um posicionamento proveniente de uma mente hebraica, o rejeitamos imediatamente e muitas vezes o tratamos como herege. E por que agimos assim? Talvez seja porque fomos formados dentro dos moldes dos concílios cristãos. O conceito de heresia como profanação do sagrado vem das perseguições cristãs aos demais irmãos crentes no Messias que não tinham a mesma interpretação grega a respeito do reino de Deus e de tudo que derivava dele. Quando o evangelho se tornou comum no mundo antigo e tornou-se parte do Império Romano, a autoridade eclesiástica foi transferida de Jerusalém para Roma. Com a criação da sede dos bispos cristãos em Roma, toda a interpretação, ensino e divulgação a respeito do reino de Deus provinha agora do Império Romano e não mais de Israel. Essa mudança de legitimidade acarretou uma perda de aproximadamente 3.000 anos de história, experiências, conhecimento e promessas feitas a um povo específico, Israel. Sem o povo a quem a promessa foi feita, a própria promessa se perde. Daí surgiu entre os líderes cristãos em Roma a devastadora ideia de substituir o povo de Deus pela igreja. Todas as promessas, as profecias e os ensinamentos antigos foram transferidos para o Israel espiritual, sem, no entanto, trazer consigo as leis específicas que tornavam exclusivo o povo de Deus na terra. Eu não poderia continuar essa reflexão sem mencionar esses fatos históricos. Perceba que são fatos históricos. Pois se falando de coisas terrenas,
ainda há pessoas que não creem? Como falaremos das espirituais? Se com toda a apresentação dos fatos ainda não conseguimos convencer alguns pelo argumento, como trataremos de assuntos tão elevados como os do reino de Deus? Outro dia, ao pregar a respeito da pura, santa e maravilhosa lei de Deus, percebi nitidamente o ódio de alguns ouvintes que se contorciam nas cadeiras. Sim, eles estavam a ponto de me mandar calar a boca. Lembrei-me imediatamente do que Paulo disse ao seu aluno Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 4. Chegará um tempo em que eles não suportarão a sã doutrina. Amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Irmãos, nunca houve um tempo em que a humanidade amontoou para si tantos doutores. Diversas filosofias foram disseminadas e tornaram-se guias de muitos. E o pior é perceber que alguns que estão perdidos no meio de todo esse engano ainda nem se deram conta disso. Esse processo é tão devastador que os que pregam a verdade parecem estar mentindo, enquanto os que mentem são ouvidos como arautos da verdade. Mas minha esperança se renova quando me lembro da continuação do que o apóstolo Paulo disse a Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, surgirão homens amantes de si mesmos, soberbos, blasfemos, irreconciliáveis, traidores, mais amigos dos prazeres do mundo que de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a sua eficácia. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, estes resistem à verdade, mas tu, ó homem de Deus, permanece naquilo que aprendeste desde a infância e sabes que as Escrituras Sagradas podem te tornar sábio para a salvação. Toda a Escritura é divinamente inspirada e apta para ensinar, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído. Sim, a minha esperança se fortalece ao perceber que o tempo em que vivemos é profético e que os tempos trabalhosos não são novidade, que os irreconciliáveis que se opõem à verdade de Deus já são combatidos desde a época dos primeiros crentes. E se a mensagem do Evangelho chegou a nós hoje, creio que Deus é fiel para preservá-la na posteridade. Meu convite a você que está no engano ou que ainda não percebeu as mentiras que lhe foram ensinadas a respeito do reino de Deus é que você aceite o mesmo conselho que Jesus deu a Nicodemos. Durante aquele diálogo,